Oi, gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá, react_do_lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira, das 6 horas até as 9h30 da noite, beleza? Valeu! Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bota mais o react no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo mais um vídeo do nosso querido Narrativando. A gente vai estar vendo a segunda parte aí da análise dele sobre o arco de Skypiea. One Piece Skypiea, a alma da aventura, análise narrativa 5, parte 2. Ele analisou na primeira parte toda a parte pré-Skypiea, né? Que tem toda aquela parte que ele chega naquela cidade lá. Aí tem o Bellamy, tem o Barba Negra, tem a introdução também do personagem do... Esqueci agora o nome dele. Do Noland, o mentiroso. Tem toda essa introdução pré-Skypiea e agora ele vai pro arco em si de Skypiea, que eu particularmente acho bem da hora. Eu não entendo porque tem algumas pessoas que pulam, reclamam do arco. Tem gente que fala que esse arco aí não acrescentou em nada pra história, não adiantou em nada. Beleza, mas... é bem construído, é bem feita, é uma história interessante. Eu particularmente achei bem da hora. Eu acho engraçado as pessoas falarem que não acrescentou nada para a história, mas a primeira citação sobre o Deus do Sol foi aonde? Foi em Skypiea. Então, bora conferir o que o nosso querido Narrativando preparou. Lembrando que se você já é inscrito no canal, por favor, deixa aquele likezão insano no vídeo. E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Inscreva-se, ative todas as notificações e receba vídeo todos os dias. Beleza? Então, go! Preparadas, senhoritas e senhoritos, bora conferir One Piece Skypiea, a alma da aventura, análise narrativa 5, né? Parte 2, narrativando, go! No vídeo passado, nós navegamos a Knock Upstream para chegar em Skypiea. E hoje vamos desvendar os erros e acertos narrativos desse arco. Bora! Depois de ficar extremamente satisfeito com Jaya, eu esperava muito dessa parte da história. Mas e aí? Será que ela entregou tudo que prometia? Eu sou o narrador e nessa história eu vou te contar sobre Skypiea, a alma da aventura, parte 2. Essa análise vai ser do mangá, do capítulo 207 até o 302. Caso o que eu fale aqui fique um pouco diferente do que você lembra, é porque provavelmente você assistiu o anime, que não é o foco aqui. Beleza. Mas deixa aí nos comentários o que você acha que o anime melhorou ou que ele piorou nesse arco. Vamos começar essa análise exatamente de onde paramos na parte 1. Depois de muitos acontecimentos, os Chapéus de Palha fazem o impossível e navegam a Knock Upstream, uma corrente vertical que perfura os céus. Da hora. Ultrapassando a barreira de nuvens, eles acham o Mar Branco. Como Oda não é bobo, ele já começa a estabelecer as regras do local, como o mar de nuvens funciona, o ar rarefeito, a vida marinha ou aeronáutica da região, tudo com muito bom humor para nos deixar interessados nos diálogos. Inclusive, nós já temos momentos relevantes para a história, mostrando o membro da guerrilha e o Cavaleiro do Céu, dando um belo foreshadowing das coisas que vão acontecer mais pra frente. Chegando na cidade, temos também uma aula de criatividade e world building. Diversos conceitos novos são apresentados, tanto de ferramentas como os dials, quanto da sociedade em si, preparando o terreno para coisas mais importantes no futuro, deixando o leitor a par dessas possibilidades. Isso é muito importante para fazer com que a gente veja as aplicações dessas coisas no futuro, enquanto pensamos, faz sentido. Quando uma história não faz essa preparação e simplesmente dá uma solução completamente fora da realidade do leitor, por mais que faça sentido dentro do mundo, normalmente deixa o leitor desapontado. E infelizmente isso acontece nesse arco. Mais pra frente, algo ou alguém conserta o Going Merry. Esse evento só aparece naquela hora e nunca mais é tratado até o fim do arco. Acho que foi o primeiro Deus Ex Machina. Não é não. É que ele não sabe. Onde literalmente o autor ajuda os personagens deliberadamente. Não. Eu comentei sobre esse tipo de vai aparecer mais pra frente, que ele não sabe, né? Mencionando as regras de roteiro da Pixar. Esse acontecimento não modificou a história inteira. Mais pra frente aparece. Influenciou uma pequena parte. Então, não chegou a me preocupar muito.
Só que bem mais pra tenho frente. medo que esse tipo de coisa possa começar a acontecer daqui pra frente. Enfim, voltando pra Skypiea, podemos ver que as pessoas da cidade e o guerrilheiro são bem diferentes, novamente dando dicas indiretas do que está por vir. E a dica principal que acontece aqui é a relação das pessoas e do Anel, que mostra pra gente o enorme nível de influência e terror que ele tem sobre aquela população. Isso é demonstrado muito bem pelo fato da própria Connis ter denunciado eles pra polícia. E essa confissão dela mostra pra todos nós do que o vilão é capaz. Nossa. Conseguem ver como tudo é meticulosamente feito pra administrar nossas expectativas na aventura? Ah, e outra coisa que preciso destacar é a comédia. Ela tá muito melhor que antes, me fazendo achar graça várias vezes. Gostei muito do fato de estar trabalhando o humor mais no contraste, no absurdo, e não naquela fórmula chata de gente gritando e rostos gigantes. E chegamos em Upper Yard. Somos recebidos com uma contextualização do lugar e aquela comédia boa que eu comentei. Mas, infelizmente, o que é bom dura pouco. E temos o Satori. Mano, esses designs chato, dão né? raiva. Talvez seja feito pra isso mesmo, então parabéns pro Oda. Mas cara, olha isso, é uma bola, é um 2.0. Sério, não tem como não comentar. Só que, como eu falei antes, não vou ficar enchendo o saco por isso. Já entendi que One Piece é maluquice mesmo. Porém, gostaria de aproveitar esse momento pra falar que os designs dos inimigos secundários é bem fraco em geral. Os sacerdotes são bem meh, assim como a maioria dos legalzinho da até. Clockworks. Espero que isso melhore no futuro. Tudo bem, nem todo mundo precisa ser ultra estiloso, mas pelo menos eu acabo não aproveitando tanto esses momentos, pelos inimigos simplesmente não me prenderem. Já sobre as provações, meio que me decepcionei. Existiu todo um dom, portas, o Sop morrendo. Isso é verdade. Várias coisas que indicavam que seria algo mais interessante, mas era só um truque ou terreno que diferenciava as coisas. Isso pode gerar mecânicas de combate legais, só que foram tão rápidas que não senti muita energia nelas. A provação do aço, por exemplo, aparece em quê? 2 páginas? Depois serviu pra prender eles lá dentro. Sei lá. As pistas narrativas que me deram até o momento, tanto o clima de tensão da ilha, quanto o clima de perigo dos sacerdotes, me levaram a esperar algo muito maior. E o Oda meio que não conseguiu entregar algo à altura. Acontece, infelizmente. Talvez o fato dele administrar o ritmo desse arco dividindo o grupo principal tenha Ele sempre faz isso, sempre. do local, já que temos diversas linhas de histórias acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, os Chandorianos são apresentados antes de simplesmente invadir, com seus próprios conflitos internos e objetivos. Isso faz com que a cena de invadir, devido à oportunidade que foi gerada, seja muito mais orgânica do que se eles simplesmente aparecessem do nada. Mas várias coisas desse tipo acontecem, e aí as provações meio que são esquecidas. Outro ponto narrativo que ganha mais importância do que as provações, e ainda bem que ganhou porque é incrível, é a história dupla do Chopper sendo resgatado por algo misterioso e a Nami encontrando a outra metade da casa do Krypton, mostrando que aquilo ali é Jaya, e quem salvou o Chopper foram Softbirds. Esse entrelaçamento de histórias para essa resolução do mistério foi muito legal e me deu arrepios. O fato de várias peças irem se conectando, tipo os mapas que eles conseguiram em momentos diferentes, muito da hora, mostra como tudo aquilo ali é vivo e dá uma sensação de que todo esse mundo existe independente de estarmos lendo ou não. Esse é um dos objetivos de qualquer um que faz world building, e não é fácil de alcançar. Esse momento foi uma confirmação do meu sentimento quando eles navegaram na Knock Upstream. Essa é uma aventura de proporções épicas, com acontecimentos inimagináveis que quebram a barreira do impossível. Fora que é um exemplo genial de foreshadowing. Todas as peças estavam na nossa cara. Os 2 mapas, o fato daquilo ser terra e não nuvem, a história da cidade ter sumido, a explicação de como funciona a Knock Upstream. Incrível. Mas agora, aprofundando um pouco na trama desse arco, em Skypiea, o foco não são os protagonistas,
Diferente dos outros grandes arcos, eles não têm nenhuma relação com os acontecimentos da ilha. Sim. Alabasta tinha Vivi e o resto foi a apresentação de cada membro da tripulação. Aqui, literalmente, eles são estranhos que não conhecem ninguém e estão lá só porque o Luffy quis. Talvez esse seja um dos motivos que fazem algumas pessoas não gostarem muito dessa parte. Afinal, os Chapéus de Palha viram só mais uma pequena engrenagem nesse enorme sistema. Só que isso não é necessariamente ruim. Os dramas iniciais apresentados são legaisinhos e temos momentos importantes para tornar o mundo de One Piece maior ainda, que no final vão ter mais importância do que parece. Porém, não acaba aí. Conforme a história avança, Noland, nossa, muito bom, velho. Noland estava certo. Aí, a história mostra um dos seus focos principais. Muito bom, mano. Mas pro final do vídeo, eu vou me aprofundar nos focos da história. E aproveitando, dá o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Bora. Toda semana solta análises de animes, mangás e jogos, que você só vê aqui. Também se torna membro do canal. A partir de R$5 você ganha várias coisas legais. Bem, depois de todos esses acontecimentos, finalmente chegamos na apresentação do ser que mais atormenta a Skypiea, Enel. E a sua apresentação é estranha? Eu, sinceramente, achei sem impacto nenhum. O cara chega lá dando uns paraquitidum e senta no trono. Tudo bem, pode ter sido intencional para causar o contraste entre a postura relaxada dele e o terror que ele causa. Só que eu tinha mais interesse nele antes de se revelar do que depois. Todo o clima meio que sumiu. Talvez tenha sido um contraste com a incrível apresentação do Barba Negra, mas não vou me aprofundar muito aqui, senão o vídeo fica enorme. Quem sabe depois eu não posto algo sobre a apresentação do Enel. Se você quer, comenta aí. Pelo menos a cena dele não reagindo aos ataques é muito legal, e mostra mais ou menos o tamanho do problema que vamos ter. Logo depois disso, temos uma explicação de como os dials de combate funcionam. E aqui tem uma dica muito boa de como fazer uma exposição. Em vez de só termos personagens sentados cuspindo informações, temos cenas daquilo. O Sanji está demonstrando aquilo batendo com o martelo. Nas outras páginas, as pessoas estão lutando com isso. Assim, essa explicação fica muito mais dinâmica, dando valor às páginas que poderiam só ser chatas. Outra explicação que fazem nesse arco é sobre o mantra. E isso me lembrou o fato do Zoro escutar as coisas em Alabasta. Será que tem alguma relação? Independentemente disso, aqui da observação se separam novamente, para termos aquela facilidade de administrar a história. No primeiro vídeo, eu comentei que as técnicas do Zoro eram meio estranhas. As instâncias nunca são explicadas, nem como os golpes funcionam. E aqui não é diferente. Mas se mantém assim. Literalmente inventa um golpe novo e falou! A técnica em si é tranquila de se entender. Ele corta tão forte que manda uma rajada de ar no oponente. Mas, sei lá, não gosto dessa característica em One Piece. Personagens inventam golpes do nada e fim. Fora isso, tem mais dois momentos que vai ser sempre que chamaram a minha atenção. O primeiro foi a luta do Chopper, é muito legal ver as soluções dele, e depois a luta da Robin com o Yama. E mano, que raiva dele! Chato! O cara destruiu milhares de ruínas. Até o momento, a pesquisa da Robin era a coisa que eu mais me interessava, e ver aquilo me deixou revoltado. Tinha que ter sofrido muito mais esse maldito. História vai, história vem, e a galera se encontra no pé de feijão. Tudo acontece de maneira bem natural, e a cena é bem bacana. A luta que rola é legal, tem alta intensidade. Um monte de luta, um monte de gente lutando. Interesse e novidades. Para não ficar muito cansativo, temos as cenas do Luffy, que são muito engraçadas, e a pesquisa da Robin, que balanceiam o ritmo. Isso é muito importante, mesmo que você não perceba, eles ajudam a valorizar os momentos de combate, te dando tempo para digerir aquela informação e usar o seu foco de atenção para várias coisas diferentes. Porém aqui eu tenho outra crítica ao Oda, algo que eu já falei no meu vídeo de Alabasta. Ninguém morre. Ah, isso daí... Os personagens dá até pra aceitar. O choque inicial do isso aí pode se acostumar. Não parecia ter uma intenção assassina.
Mas os acontecimentos depois disso... como que essa... tribo, como que não morreu? O cara aleatório da milícia. Esses dois últimos tinha que morrer. Tomam um baita golpe. Como que nenhum deles morre? Até o figurante sai vivo. Ah, a avó do Oda não queria ver mortes. Caguei pra avó do Oda. Principalmente tipo a cena do pai da Connis tem muita carga emocional. Jogar isso fora me deixa muito bravo. A história perde o senso de consequência. Isso é verdade, eu concordo. Faz a aventura ficar mais boba e menos épica. Por mais que exista um apelo no final feliz, são as tristezas e consequências da vida que fazem a gente dar valor ao resto. Eu concordo. Você pode dar um final feliz pro arco, mas se você só faz isso, sua história vai perder boa parte do potencial dela. Pô, o velho e o cara lá tomam um canhão de plasma que destrói a ilha e no dia seguinte não tem machucado nenhum. Isso literalmente invalida um monte de páginas feitas pra mostrar o poder do Enel. Por exemplo, quando ele vence a cobra gigante, um inimigo que não foi machucado nem pelos golpes mais fortes de geral presente, e o Enel derrota com um estalo. Depois disso, o Enel derrota todos, antes de ir pra Maxim. Ali era um momento sem brincadeiras, ainda mais quase tendo sido morto pelo Dio lá do Reject. Infelizmente, aqui era o momento para todos morrerem. E claro que isso não podia rolar, por diversas questões, do tema da história, do clima da história, marketing, etc. Então, pra que colocar todos eles naquela situação sem saída e consertar com a bunda depois? Todo mundo gosta de falar como no anime X ou Y ninguém morre, discurso no jutsu, tudo de acordo com o meu plano, e etc e tal. E todas essas críticas estão certas. Mas quando é One Piece, ninguém reclama dos personagens não morrerem. A avó do Oda não é justificativa pra escrever cenas ruins. É ridículo. E esse é o ponto que mais me incomodou nesse arco. Outra coisa que eu não achei que foi muito bem feita foi o Enel como vilão. Tudo bem que parte da motivação dele é puramente o seu complexo de Deus, e ele simplesmente quer destruir a ilha por puro prazer e arrogância, mas ele tá desconectado das duas âncoras emocionais desse arco, que são os protagonistas e a história de amizade entre os guerrilheiros e o Norland. Então, por mais que dê pra entender o seu comportamento, isso tende a não se conectar com o leitor. Pelo menos a reviravolta dele querer ir pra Lua e não pra Terra é legal. Despertou um pouco de interesse de conhecer mais sobre ele. Uma cena bacana que o Enel gera é a Connis falar que ele não é o Deus verdadeiro e desafiar a sua autoridade na frente das pessoas, já que ela foi a responsável por denunciar os Chapéus de Palha no início. Um ótimo toque poético. E outro momento incrível é a careta que o Enel faz quando descobre que o Luffy é imune aos golpes dele, já que no céu não existe borracha. Mesmo sendo óbvio, eu mesmo não vi isso chegando, e achei uma solução incrível. O Oda fez um ótimo trabalho em tirar o Luffy de todas as cenas do Enel, e também de deixar ele sempre com algum problema para desviar nossa atenção. Ainda mais eu, que tava lendo analisando diversas coisas, caí no bait direitinho. E a luta dos dois foi bacaninha. Mas parece que o Enel não sabe usar muito bem os poderes dele. São poucas vezes que ele usa o teleporte. Ele também nem faz a Nami de refém ou prevê/desvia dos golpes do Luffy. O pior é que em alguns quadros ele faz isso, mas parece que o Oda percebeu que a luta ia para um caminho que ele não gostaria se o Enel realmente lutasse como deveria. Então essa falta de verossimilhança acabou pesando para mim. Apesar do Luffy ser o counter dele, o Enel também parece que simplesmente desaprendeu a lutar no meio da luta e só sabe soltar raiozinho. Pelo menos a comédia é legal. Sinceramente, esse foi o arco que eu mais dei risada. Mas agora vamos falar da coisa mais importante do arco. Como mencionei antes, temos dois focos nessa história, muito da hora, mano. O mundo e a amizade. Mas a amizade aqui é a amizade além das eras. Quando me dei conta de que o Viper é descendente direto do Calgara e da implicação que tudo isso tinha pra história, eu arrepiei de novo. Tudo isso ganha um ótimo peso emocional, com o flashback que conta a história do Norland e do Calgara. Olha, sinceramente, esse é um dos melhores momentos de One Piece até agora. Eu também acho. Eu nem vou entrar em detalhes técnicos, porque tudo que o Oda usa aqui eu já falei nas outras análises.
É incrível como poucos capítulos conseguem te prender, fazendo você se importar com esses personagens graças ao fato de você já conhecer o destino trágico e o resultado dos seus atos. Com diversas reviravoltas, temos as respostas para a maioria das nossas perguntas e vemos o final cruel dessa história. Esse flashback foi um dos pontos altos do arco, tornando a conclusão dele muito mais emocionante. Pensando logicamente, o Norland poderia ter voltado depois de ouvir os sinos, mas aqui entramos na poesia da história. Sem a partida dele daquela maneira, não teríamos esse impacto ao ler o arco. Mas às vezes é necessário trocar o normal pelo lúdico. As decisões emocionais, tanto dentro do mundo quanto na escrita, geram momentos que nem sempre fazem sentido e deixam você compreender pelos sentimentos. Bosta, ele morrendo é foda. Quando você percebe isso, entende que o Norland não precisava voltar naquele momento, pois poderia voltar sempre que quisesse. É a amizade através das eras. E o Luffy vira a ponte entre duas pessoas que nunca se viram, mas que conectam o presente e o passado, dando fechamento para uma tragédia de séculos atrás, de uma maneira bem bonita. Tudo isso resulta em um final emocionante. A batida do sino esperada há 400 anos finalmente alcança as pessoas. E quem sabe, alcance até os dois amigos, onde quer que eles estejam. Eu lacrimejei nesse final. Foi a condensação de todo esse peso dramático aliviado no famoso socão do Luffy, com uma sequência de tentativa e falha até o sucesso muito bem feita. Assim como a Robin fala, e essa é uma citação muito famosa que eu também gosto muito, aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. E assim como Enel tinha um total desrespeito pela história dos povos ali, ela ironicamente acabou se repetindo, com um descendente do Norland e um descendente do Calgara se unindo através da figura do Luffy para completar algo que aconteceu há 400 anos atrás. É um detalhe sutil, mas que eu acho que dá um baita tempero para a história. As coisas realmente se repetiram, mas dessa vez elas deram certo. Infelizmente, as coisas boas não terminam por aí. Toda a história paralela da Robin nos dá recompensas. Goldie Roger passou ali e deixou a Caralho, que foda, né? Fora que, de acordo com Gunfall, o Luffy se parece muito com ele. Será que vai ser o pai do Luffy? Não. Você pode dizer que isso ficaria muito na cara. Afinal, já virou quase regra isso acontecer. Não, pior que não. Esse é antigo, então quando isso foi publicado, talvez não fosse tão clichê como é hoje. Bem, vamos esperar. Finalmente, com muito bom humor, o arco acaba. Luffy mostra seu lado pirata e decide roubar o ouro do estômago da cobra. A tripulação foge, achando que estão sendo perseguidos, quando, na verdade, iriam ganhar mais ouro ainda. Isso é muito legal. Mantém aquele espírito pirata de não dizer adeus e sempre sair como os fora da lei, coisa que já se repetiu em todas as grandes despedidas até agora. Assim, depois de muita aventura, emoções, lutas e de fazer o impossível acontecer, nós descemos de volta ao Mar Azul, nos despedindo de uma aventura tão louca quanto um sonho. O que nos espera nessa nova jornada? É muito bom, mano. Depois de tudo isso, eu mal posso esperar. Eu espero que você que chegou até aqui tenha gostado do vídeo. Maravilhoso! Fiz tudo com muito carinho, para entregar o melhor possível pra galera que sempre tá pedindo coisa aqui pra mim. Então dá o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com um amigo. Sim, senhor. Vamos trazer mais pessoas pra tripulação, mostrando que One Piece é bom de verdade. E aí, o que você achou de Skype? Top. Eu mudei sua opinião? Eu gostei. Conversa comigo nos comentários. Também apoie o meu trabalho através do clube de membros. A partir de R$5 você já faz toda a diferença e ganha várias recompensas. Isso é muito importante para que eu continue trazendo conteúdo de qualidade para vocês, sem que eu comida. Caso queira comprar mangás, usa o meu link afiliado da Amazon. Vou deixar aí na descrição e no comentário fixado. Fechou. E esse vídeo só
Porra, eu particularmente acho muito bem feito esses vídeos nossos narrativando aí do narrador. Eu curto muito a vibe da maneira como ele fala, a vibe da forma como ele avalia os arcos. Eu particularmente, na maioria das vezes eu concordo com ele, eu acho muito bem feito, muito bem trabalhado a forma como ele vem falando, vem explicando toda a parte narrativa, né, que ele leu no mangá. Só que uma coisa ali que ele falou que era um deus ex machina, que seria aquele serzinho lá consertando o navio, é explicado bem mais pra frente. Eu acho que provavelmente quando ele fizer a análise desse arco lá pra frente, que tem a morte do Merry, eu acho que aí ele vai voltar nesse, tipo, citando, né, essa parte que ele tinha comentado que era um deus ex machina em Skype e tal. Eu acho que ele vai meio que se retratar, porque conforme ele falou, não foi explicado nada durante esse arco, mas é explicado lá mais pra frente. Aí ele vai ter que retornar um pouquinho aqui. Mas, meu, achei maravilhosa toda a parte da construção de tudo que ele fez. E realmente eu concordo com ele na questão do peso dramático relacionado à questão das mortes dos personagens. Eu confesso que eu não sabia dessa questão da avó do Oda não gostar de mortes e tal, mas, meu, foda-se, mano. Porque, mano, a gente quer saber da história, velho. A gente quer saber de uma história bem construída. E conforme ele falou, meu, teve 2 personagens ali e uma moça também que foi atingida pelo Enel. Porque, mano, quando aconteceu eu falei, é vala. É vala. E foi o que ele falou. Um cara ser atingido por um feixe de raio de, sei lá, sei quantos mil volts em um dia, e no outro dia tá andando normal, mano, tira um pouco o peso, mano, tira um pouco. Isso é algo que eu até falo com o pessoal na live e tal, que isso é algo que, mano, afasta um pouco as pessoas da obra e, tipo, tira um pouco da profundidade do contexto de todo o enredo da obra. Porque, mano, pra ter peso, personagens infelizmente tem que morrer. E às vezes é tipo figurante aleatório e não morre, mano. Tem que morrer pra ter um peso na história. Aí você pode falar, ai, mas não, é uma história family friendly, não pode acontecer, tá? Então vai ficar sempre tudo muito, tipo, não chato, mas fica tudo muito previsível. Por exemplo, se você vê o vilão atacando lá só, vai atacar o Zoro, beleza, ele não vai morrer. Vai atacar o Sanji, ele não vai morrer. Assim, você sempre vai ter no seu consciente, ele não vai morrer. E todos ao redor, por mais que sejam personagens que não sejam tão importantes, mesmo que venha um Barba Negra atacar, não, beleza, ele vai ficar ferido ali, no máximo perde, sei lá, um braço, uma perna, mas tá vivo. Então isso daí tira muito peso da história, pelo menos na minha opinião e na opinião do narrador aí. Diferente do que ele falou, eu gostei sim da apresentação do Enel. Eu achei da hora, tipo, a forma excêntrica como ele é, egocêntrico também, por se achar um deus. Eu achei da hora toda essa parte. E uma coisa que ele não comentou, mas que eu particularmente achei bem enrolado, era aquela parte lá que ficou tipo uma bola de ouro presa no braço do Luffy. Eu particularmente não gostei tanto daquela parte, eu achei que ficou bem enrolado para ele tentar resolver e se livrar dessa porra, tanto que ele foi se livrar no último momento da luta. Eu particularmente não gostei muito dessa solução, mas isso é uma particularidade minha. E para finalizar, obviamente, teve a melhor parte do arco, que na minha opinião, e na minha opinião, eu acho que na opinião do narrador, foi o flashback do Noland, né, contando toda a história dele. Eu achei muito sensacional tudo que aconteceu na história dele. Muito triste também o final, porque na realidade ele não era mentiroso nenhum. Ele realmente estava contando a verdade. Só que ele não tinha como ele falar que um pedaço da ilha foi pro céu. Mas foi realmente isso que aconteceu. Mas, meu, sensacional mais um vídeo nosso aqui narrativando. Eu particularmente gosto muito. Eventualmente vou tentar sempre estar trazendo um por semana aí, porque eu acho sensacional. Beleza? Então é isso, lembrando que o segundo link aqui na descrição é o link do nosso querido Narrativando. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo.